Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o macaco. O macaco, na real, é um movimento da capoeira, um movimento acrobático que exige mobilidade, potência e elasticidade. Então, se você sabe fazer um macaco, se você consegue fazer um macaco, isso é um ótimo parâmetro para ver se a sua mobilidade, sua elasticidade e a sua potência tá boa. Então eu gosto muito desse movimento. Além disso, ele é um movimento que dá para você fazer em qualquer lugar. Se você tá aqui de boa e você já desbloqueou um macaco, você consegue do nada só pegar, puf, e jogar o macaco de novo. Pra gente treinar a mobilidade, a parte de mobilidade do macaco, eu gosto de um exercício que é a cócoras para meia ponte. Então, a primeira coisa que eu faço é ficar na posição de cócoras, eu coloco uma mão atrás e vou para a ponte e tento abrir aqui meu peito, abrir também o meu quadril, principalmente o meu quadril, seguro um pouco aqui essa posição e volto. Depois eu faço para o outro lado. Venho aqui, abro, foco bastante nessa extensão do quadril, pum, e volto. Eu gosto de fazer mais ou menos umas 2 séries de 10 a 14 repetições totais desse exercício. E aí já treina a minha mobilidade, já treina um pouco também se sustentar na ponte com um braço só, que é uma das coisas que a gente precisa para o macaco. Agora a gente vai treinar os 2 outros componentes do macaco, que é a potência e a elasticidade. Não tem muito para onde correr. Para treinar essas 2 paradas tem que fazer vários macacos, tem que fazer alguns pequenos drills também do macaco antes de conseguir fazer um macaco completo para ganhar essas 2 valências de elasticidade e potência. Para isso, vamos entender como é que é o posicionamento do corpo dentro desse movimento. Primeira coisa, o movimento ele sai da cócoras. Então, se você não tem uma cócoras, inclusive, é bom você trabalhar essa posição. O movimento sai daqui, a mão que vai ficar de apoio, a mão que vai atrás, ela tem que ficar próxima do corpo e com a mão virada para dentro. Por que próxima do corpo? Porque se ela ficar muito longe, fica difícil de jogar todo o meu corpo por cima dela. Se ela ficar mais próxima, fica mais fácil de jogar o corpo e passar para o outro lado. Vou tentar exemplificar para vocês. Mão longe, mão um pouco mais próxima. Então fica bem mais fácil de fazer o macaco. Por que a mão virada no chão? Porque se a mão tiver assim, na hora que você jogar, você vai sentir uma torção no seu punho, no seu cotovelo, no seu ombro, e aí não é muito favorável, fica ainda mais difícil de rodar, de passar. Quando a gente coloca a mão atrás, com os dedos apontados para dentro, dessa forma, na hora que a gente joga o macaco, ela já fica automaticamente na posição perfeita para aterrissagem. Então essa é a primeira base, pensar na mão. Então, dá uma olhada aqui na minha, por exemplo. Quando eu saio, a minha mão já está virada. Massa, agora que você já entendeu o posicionamento da mão e mais ou menos como o macaco vai sair, como que a gente pode começar a treinar? Primeiro passo, para a gente treinar essa potência e também um pouco de elasticidade, é bom a gente, dessa posição, só pular e tentar esticar o máximo do quadril que a gente consegue. Por quê? Porque o macaco ele tem que passar por cima e para passar por cima a gente tem que abrir o quadril, igual a gente abriu nesse drillzinho aqui da cócoras para meia ponte. Então é muito importante ganhar essa potência, essa capacidade de elevar o quadril da posição da cócoras. Vou fazer para esse lado de cá. Pum! 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 Então esse é um ótimo exercício. Eu gosto de fazer aí entre umas 2 a 3 séries de 10 repetições totais, né? Então 5 para um lado, 5 para o outro, já vai ser maneiro para treinar essa parada. O próximo passo é a gente tem que começar a passar o macaco. E aí tem uma coisa muito importante, uma dica muito boa que me ajudou muito, que é para onde a gente deve olhar quando a gente faz o macaco. Se você tentar pular aqui já jogando a cabeça, você vai perceber que tudo fica muito cego. O movimento é muito rápido e a gente não tem muito para onde enxergar. Então é muito importante, quando a gente for fazer um macaco, a gente colocar a atenção, o foco, na mão da frente.
Porque tenta ir agora na sua casa, dá um giro sem nada na sua frente e depois dá esse mesmo giro com a mão na sua frente. Você vai ver que você fica muito menos cego com a mão na frente do que sem a mão. E isso tem que ser replicado dentro do macaco. Você tem que enxergar a sua mão dentro do movimento para você conseguir ter uma aterrissagem mais perfeita e você também aprender a ter noção de onde está o seu corpo durante esse movimento. A gente chama isso também de propriocepção. Agora que você já entendeu o posicionamento da mão, para onde você deve olhar e como que é a ação do quadril dentro do movimento, você vai começar a tentar passar o macaco. E aí no começo é muito comum que o macaco venha meio de lado assim. Você vai fazer um macaco e ele vai passar meio de lado. Tipo, tô aqui, bum, e passou o macaco. Eu tô aqui, bum. No começo é muito comum que seu macaco saia assim. E você precisa passar por essa fase para você ganhar potência, ganhar elasticidade e você também ganhar confiança para jogar cada vez mais por cima da cabeça. Passar por esse ângulo e não esse ângulo. E aí o que vai te ajudar? Aquilo que eu falei de olhar para a mão e confiar o olhar nessa mão. Mas fica tranquilo que a ideia é você ir fazendo que uma hora vai sair. Então, um exemplo aqui de macaco. Mais um, olhando bem para a minha mão. Porque aí eu consigo fazer ele com confiança. Outra coisa muito importante, até para a gente treinar, fortalecer caminhos neurais, para a gente ter mais coordenação, entender mais como mexer nosso corpo e tudo mais, é treinar para os dois lados. Então tudo que você faz para um lado, a gente faz para o outro. Sempre vai ter um lado que é favorito, que o macaco é melhor. Mas não deixe de treinar o lado ruim, porque treinar o lado ruim, você está treinando não só o seu corpo, mas também o seu cérebro. Enfim, tem vários benefícios de treinar os dois lados. Outra coisa que me fascina muito no macaco é essa capacidade da gente ter mais noção de onde está o nosso corpo de cabeça para baixo. Então até outro drill maneiro para treinar o macaco é simplesmente estar aqui nessa posição em pé e jogar o seu olhar lá para trás, dessa forma. Assim você começa a ganhar mais noção do corpo e equilíbrio, olhando para trás, olhando numa direção que é completamente diferente do que você só olhar para frente, que é o que geralmente os padrões de movimento hoje, na cultura fitness, reina. Repassando pelos exercícios do macaco, primeira coisa, cócoras para ponte. Coloca a mão, vai para a ponte, segura um pouco, fica familiarizado com essa posição e volta. Sempre para os dois lados. Pum, e volta. Mais ou menos 2 a 3 séries dessa parada de 14 repetições totais. Cócoras para meia ponte. Depois disso, lembrar da posição da mão aqui atrás. A mão é sempre próxima do corpo e com os dedos apontados para dentro e treinar essa potência de abrir o quadril. Vum, vum, vum. Beleza, treinou isso, 10 a 12 totais, 2, 3 séries para cada lado. Você vai agora tentar passar o macaco. Então deixa o seu olhar fixo na mão e vai tentando jogar o macaco, nem que seja pelo lado. E cada repetição, como são poucas e a gente quer uma repetição com qualidade, foca na qualidade do exercício, foca em, eu vou deixar o olhar aqui, eu vou colocar essa mão lá atrás, eu vou tentar passar por cima, porque são poucas repetições. A gente quer um movimento com qualidade, não um movimento feito de qualquer jeito. A gente não quer terminar as 10 repetições, por exemplo. A gente quer fazer o melhor macaco. Então foca muito bem nisso, que vai dar certo. Jogou aí uns 10 para cada lado, 2 séries, já tá maneiro, já é um treinão de macaco. Já já você vai conseguir fazer, ó, para um lado, para o outro e vai estar com o macaco completamente desbloqueado. Tamo junto, seja natural.